Bom dia, pessoal, bom dia. Então tá, né? Acabamos a parte básica. Acabamos isomeria, acabamos funções, terminamos a base da química orgânica, que é cadeias, carbono primário, secundário, simétrico. Acabamos tudo. Então agora nós vamos nos preparar para trabalhar reações. Então, o segundo semestre a gente trabalha reações, bioquímica e combustíveis. Tá bom? Então esse é o futuro. Só que agora a gente tem que se preparar para trabalhar reações. E com isso eu tenho que colocar para vocês alguns conceitos básicos. Tem que rever alguns conceitos, rever, usar a matéria do Caligaro para trabalhar, para vocês ficarem tranquilos nessa matéria. Legal? Então a aula de hoje, que na real são dois vídeos, são as propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Pessoal, isso aqui ó, tem na apostila, só que na apostila tem 3 ou 4 dessas características, e aqui eu coloquei 11. Então, por isso que eu botei como extra, tá? Vamos iniciar? Vamos lá. Pimba. Começou. Olha só. O meu átomo preferido, carbono. O carbono, se tu perceber, ele está no grupo 14 da tabela periódica, antigo 4A. Pessoal, os elementos que tem 1, 2, 3 na última camada, eles têm a tendência de doar elétrons. Os que têm 5, 6 ou 7 têm a tendência de receber elétrons. E o pessoal da 4A? O pessoal da 4A depende do tamanho do átomo. Se o átomo for pequenininho, aí o núcleo está bem próximo desse elétron e ele tende a receber. Se o átomo é grandão, ele tende a doar. Então o carbono e o silício tendem a receber elétrons. O germânio, ou melhor, o estanho e o chumbo tendem a doar os elétrons. Tá? Então a família 14, aqui o grupo 4A, ele tem umas características um pouquinho diferenciadas devido a essa disposição na tabela periódica. O carbono, então, tem número atômico 6 e tem 4 elétrons na camada de valência. Ele vai querer fazer, ele é tetravalente. Outra coisa que temos que lembrar. Ligação iônica ocorre entre metal mais ametal. Metal é esse lado esquerdo aqui da tabela periódica. Cadê a minha setinha? Aqui, metal. É o lado esquerdo da tabela periódica e aqui é o lado ametal. Toda vez que tiver um metal mais ametal, a ligação se chama iônica. Ocorre uma transferência de elétrons. Então, eu vou formar íons, sódio e cloro. É uma ligação bem forte. Já a ligação covalente ocorre somente entre ametais. Só entre ametais. Então, ocorre um compartilhamento de pares de elétrons. Eu tenho 2 cloros, ninguém quer doar. Então, eles vão compartilhar o par de elétrons. Quando eu estou compartilhando átomos iguais, elétrons de átomos iguais, a ligação se chama covalente apolar. E quando ocorre entre átomos diferentes, polar, porque existe polaridade. Pessoal, aqui tem os compostos orgânicos. Existem os compostos iônicos, os polares e os apolares. Se eu fosse botar um gráfico aqui, ó, lembra tudo que a gente estudou? Álcool, enol, fenol, botava num gráfico, a grande, a imensa maioria deles ficaria nessa região aqui. Ó. São, em geral, compostos apolares. Tá bom? Apolar quer dizer que a distribuição dos elétrons é uniforme. Sabendo essa base, posso iniciar. Primeira característica. A química orgânica é formada por pouquíssimos átomos diferentes, pouquíssimos elementos químicos, pouquíssimos elementos químicos diferentes. Esses elementos são chamados elementos organógenos, chons. Lembrados? Tem que saber os 5 cientistas. Bergman dividiu a química, Berzelius, teoria da força vital, Wöhler, síntese da ureia, Lavoisier, descobriu os elementos organógenos. E Kekulé foi o cara que estudou o carbono. Então, elementos organógenos são os principais elementos que formam a grande maioria dos compostos orgânicos. Nota que durante o semestre, dificilmente eu usei algum elemento químico diferente desses. Tá bom? Outra coisa que tem que saber em relação a isso é o seguinte, ó. Quando a molécula é formada apenas por 2 elementos químicos diferentes, eu vou chamá-la de binária. 3 elementos ternária, 4 elementos quaternária.
Elemento é um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. Existem 118 elementos. Então, olha só aqui, ó. Aqui eu tenho 62 átomos, 20 átomos de carbono, 42 átomos de hidrogênio. Só que eu tenho apenas 2 elementos binários. Olha a questão que apareceu. Foi essa aqui, ó. Qual dos compostos abaixo pode ser classificado como quaternário molecular com todos os elementos organógenos? Então, a letra A é um composto binário. Binário porque é formado apenas por 2 elementos. Só 2, carbono e hidrogênio. Só que ele possui átomo de carbono quaternário. Então não confunda. Átomo de carbono quaternário é que ele está ligado com 4 carbonos. Composto quaternário teria que ter 4 elementos. Diferente, tá? Esse aqui também é binário. Esse aqui, ó, tem 4 elementos. Tem hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. Então ele é quaternário. E aqui debaixo também é quaternário. Só que eu quero que ele seja molecular. O último aqui, se tu perceber, é um sal. Tem sódio. Então ele é um sal. Se ele é um sal, ele é iônico. E elemento organógeno é Chons. Aqui eu tenho 4 elementos organógenos, tá vendo? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O sódio não é organógeno. Tá? É um composto iônico que tem 3 elementos organógenos. Questãozinha fácil, só que tem que saber esses conceitos. Segunda característica. Tipo de ligação que ocorre nos compostos orgânicos. Então, a ligação predominante é covalente. Por quê? Por que basicamente os compostos orgânicos fazem ligação covalente? Porque todos os átomos que formam os compostos orgânicos são ametais. Tipo de ligação que ocorre entre ametais? Covalente. E o hidrogênio? O hidrogênio está aqui, ó. Só que tu tem que lembrar que o hidrogênio não tem família. Tá? Ele está aqui mais porque ele tem um elétron só, mas ele poderia estar aqui. Então, a ligação predominante dos compostos orgânicos é covalente porque os átomos que formam eles são ametais. Só que a grande maioria dos compostos orgânicos, a molécula é muito grande. Então, predomina eles a baixa polarização. Eu, vestibular, generalizo e digo que eles são apolares. Tá? A grande maioria dos compostos orgânicos são apolares porque a molécula é grande. Sempre a parte apolar é a predominante. Uma exceção, uma das exceções que existem, seria os sais de ácidos carboxílicos. Os sais de ácidos carboxílicos, que é o caso aqui, ó, vimos agora há pouco, ó, é um composto iônico. Sempre que tiver metal, o composto é classificado como iônico. Tá bom? Já vimos duas. São 11. Terceira característica. Acho que vários de vocês já entraram no laboratório. Essa experiênciazinha aqui é muito comum na física e na química. Ó, essa experiência aqui, ó, em que eu coloco aqui, ó, uma lâmpada, coloco 2 fiozinhos condutores e aqui eu vou colocar uma solução, em que eu vou colocar água, coloco água com limão, água com vinagre, água com sabão, com açúcar e vejo o que acontece. Então, aqui são os 2 fios condutores. Isso aqui, ó, tu estuda lá na eletricidade, é o nosso gerador, a bateria, a luz, né, a lâmpada, o gerador. E aqui é a lâmpada, tá bom? Se eu encostar um fio no outro, a lâmpada acende. Eu não quero encostar um fio no outro. Eu vou colocar aqui dentro de uma solução e vou botar água pura. Se eu botar água pura, água destilada, a lâmpada não vai acender a luz. A lâmpada não vai acender a luz. A lâmpada não vai acender, tá? Porque só conduz corrente elétrica os compostos que formam íons. Tem que formar íons. E o que é que forma íons? Os compostos iônicos e os compostos moleculares que têm capacidade de ionizar. Tá? Então, a água pura não vai conduzir. Se eu botar água e sal, ó, água e sal. O sal, ao cair aqui dentro, ele sofre dissociação. Pessoal, dissociar é separar íons. É o composto iônico, separa íons, dissociar. Ionizar é formar íons, tu quebra a molécula. Então, tu dissociou, liberou os íons, esses íons começam a migrar por aqui, fechando o circuito, acendendo a lâmpada. Ó. A lâmpada acende
e aí conduz corrente elétrica. Agora, se eu colocar açúcar, açúcar é um composto molecular. Se eu botar o açúcar, ele não dissocia, ele só separa, ele fica sempre na fórmula de C12, H22 ou 11, sempre na fórmula molecular. Então, não formou íons, não fechou o circuito, a lâmpada não acende. Bom? Então, terceira característica, os compostos orgânicos são maus condutores de corrente elétrica porque eles não formam íons. Por que eles não formam íons? Porque eles fazem ligação covalente. Que tipo de ligação ocorre? Quando é que ocorre a ligação covalente? Ocorre quando tem ametais. O que é que forma íons? A ligação iônica. Tá bom? Quarta característica. Aqui, só uma questão de uma mostrar melhor, olha só. Sal de cozinha, ao colocar em água, no eletrodo aqui, ó, nota que a lâmpada acende com uma intensidade muito grande. Ácido, quando joga na água, libera H+. Então, formou íons. Só que como é um ácido fraco, ele libera poucos íons. Por isso que a intensidade da lâmpada aqui ó, acende com uma intensidade menor. Cetona não forma íons, logo a lâmpada não acende. Tá bom? Eu tenho que sempre generalizar. Então, generalizando, os compostos orgânicos são muito ruins, são muito maus condutores. Exceção, sal de ácido carboxílico. Ácido carboxílico conduz corrente com uma facilidade, com pouca intensidade. Outra parte da matéria importante, olha só. Agora presta atenção aqui, que isso aqui é o que o aluno não gosta. Calegaro. É a matéria dele, né? Força intermolecular ou interação intermolecular. É a interação que ocorre entre as moléculas. O que faz com que a água fique no estado líquido? Quimicamente falando, o que faz com que a água fique no estado líquido? Então, é a atração que uma molécula de água exerce sobre a outra. Essa atração que uma molécula exerce sobre a outra se chama interação, se chama força intermolecular. Quanto maior a intensidade, maior a agregação entre as moléculas. E aí as forças intermoleculares têm nomes. Ó, hidrogênio, ligação de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido, dipolo instantâneo. Ligação de hidrogênio ou ponto hidrogênio é uma interação que ocorre entre moléculas quando a diferença de eletronegatividade é muito, muito grande. Tá? É o caso do H-FON. Toda vez que o hidrogênio estiver preso a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Eu estou revisando a matéria do Calegari. Dipolo-dipolo ocorre em moléculas polares, em que a diferença de eletronegatividade não é tão grande. E dipolo induzido ou dipolo instantâneo ocorre em moléculas apolares. Como a gente está trabalhando com química orgânica, grave, lá, lembrem, hidrocarboneto é apolar. Ele é dipolo induzido. Ele que tem a interação menor entre as moléculas, separa-se fácil. Só para revisar, um pouquinho aqui, ó. Quem estudou todas as forças intermoleculares aqui foi um carinha chamado Van der Waals. Então, todas elas são chamadas Van der Waals. Quem estudou especificamente a apolar foi um carinha chamado London. Então, essa aqui, a dipolo induzido, também pode ser chamada de força de interação London. Dipolo-dipolo e de ligação de hidrogênio aqui, ó, as duas são chamadas de dipolo-dipolo. As duas. Só que essa aqui particularmente de ponto de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Tá bom? Então, ó, essa atraçãozinha aqui, ó, quando eu separo, quando eu quebro aqui, ó, nota que a água continua sendo água. Então, isso é um fenômeno físico. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade. Está ligado a esses fatores. Quanto maior a atração, mais difícil é de romper. Fenômeno físico. Quando eu quebro aqui, ó, nota que eu estou destruindo a molécula. Aí é químico. E é isso que nós estamos nos preparando para a parte de reações. Nós vamos ter que quebrar a molécula para ocorrer a reação. Então, é um fenômeno químico. Aqui, ó. A água deixa de ser água. Tá? E aqui não muda a estrutura, é físico. Então, vamos estudar a física primeiro. Quando eu aqueço a 100 graus Celsius, rompe-se aqui, ó. Se eu tenho uma molécula apolar quer dizer que não tem polos, a distribuição dos elétrons é uniforme, homogênea.
a atração que uma molécula exerce sobre a outra é muito pequena. Eles estão muito afastados um do outro. Separar aqui, ó, é fácil, bem fácil. Quando a molécula é polar, tem polos. E esses polos, cargas contrárias, né? O cloro é mais negativo, o H mais positivo. Esses polos acabam se atraindo. E aí, ficando mais próximos um do outro, separar é mais difícil. Tá bom? Quem é mais difícil de todos é o hidrogênio. Quem é mais fácil? Os apolares. Sabendo isso, tu grava aqui. Ah, não, tem a parte química ainda. Ó, quebrar aqui é química. Quebrar aqui é química. Ó. Quando a molécula é apolar, a distribuição dos elétrons é uniforme, não tem ponto fraco. Então, quebrar a molécula é muito difícil. Já quando a molécula é polar, existe polaridade. Então, os elétrons estão mais perto do cloro. Criou-se um espaço vazio aqui, então quebrar aqui é mais fácil. Deu para pegar a diferença? Quando eu falo em física, em química, eu estou distribuindo a molécula. Quebrar uma molécula apolar é mais difícil porque a distribuição dos elétrons é mais uniforme. Quando eu falo em ponto de ebulição, aí é física. Quebrar uma molécula apolar é mais... Separar uma molécula apolar é mais fácil porque a distância entre elas é muito maior. Então, olha só. Temperatura de fusão e ebulição dos compostos orgânicos é baixo. Os compostos orgânicos têm baixo ponto de ebulição. Por quê? Porque a grande maioria deles é apolar. A atração que uma molécula exerce sobre a outra é muito pequena. Separar-se é muito fácil. Tá? Lembra? Éter, esmalte, perfume, gasolina, acetona. É tu abrir um recipiente e tu percebe o aroma. É muito volátil, porque o ponto de ebulição é baixo, porque geralmente eles são apolares. Separá-los é mais fácil. Tá? Já os compostos iônicos, a atração é tão grande por causa das cargas que separar o composto iônico é muito difícil. A temperatura de ebulição do sal de cozinha é 1500 graus. Tá? Então é muito difícil, porque a atração é muito grande. Então, quer ver? Por que os compostos orgânicos têm temperatura de ebulição baixa? Porque eles são apolares. Por que são apolares? Porque os átomos que formam todos eles são... por que eles são apolares? Porque eles fazem ligação covalente e a distribuição dos seus elétrons é uniforme. A outra coisa que tem que saber em relação a isso é o seguinte. Eu já sei que a temperatura de ebulição é baixa. Mas e se eu comparar 2 a 2? Se eu comparar 2 a 2, tem que analisar isso aqui. Ó. Se eu comparar duas moléculas que pertencem à mesma função orgânica, quanto mais carbonos, maior o ponto de ebulição, porque maior a superfície de contato, mais difícil vai ser interromper. Tá? Se o número de carbonos for igual, quanto mais ramificada, menor, lembra? Porque diminui a quantidade de interação entre as moléculas. Já se eu comparar duas moléculas que têm funções orgânicas diferentes, tá? Deixa eu arrumar aqui, porque ficou feio aqui. Ó. Consigo? Opa, aqui, ó. Só ficar bonitinho. Deu. Mas tem mais esse. Deu. Ó. Se eu comparar duas moléculas, pessoal, que têm ponto de ebulição diferente, que têm funções orgânicas diferentes, aí tem que olhar as forças intermoleculares que estão atuando. Quer ver? Olha como é que é. Estou comparando essas duas. Então, tu tem que saber esse quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho tem que ficar em mãos. Isso aqui é um hidrocarboneto, isso aqui é um álcool. Então, eu vou comparar duas moléculas que têm a função orgânica diferente. Hidrocarboneto, a interação entre as moléculas é de polo induzido. É um ponto de ebulição bem baixo. Álcool faz ponto hidrogênio. Logo, o álcool é maior. Aqui eu estou comparando duas moléculas que pertencem à mesma função orgânica. Os dois são hidrocarbonetos, então eu vou comparar aqui. Ó. Quanto mais carbonos, maior a massa, maior a superfície de contato, mais difícil vai separar. Logo, esse aqui é o maior. Esse aqui, ó, pessoal, tem um oxigênio, só pode ser aldeído, cetona ou éter. Não é aldeído, porque o oxigênio não está na ponta. Se tu pensar que é um éter, bota um tracinho, bota uma ligação aqui ó, entre esse carbono e esse ó. Vai faltar ligações para esse carbono. Tá? Vai faltar ligações aqui. Ó. Então a posição real do oxigênio é para cima. Logo, isso aqui é uma cetona, isso aqui é um álcool.
Álcool faz ponto hidrogênio, o H está preso ao O. Acetona não, o oxigênio não está preso a H, nem O, nem N, tá? Não está preso ao H, então está errado. Olha só essa. Coloque em ordem crescente. Crescente quer dizer que o último que eu escrevo tem maior contribuição. Primeira coisa, identifica a função. Hidrocarboneto, hidrocarboneto, álcool e éter. Segunda coisa, tem que lembrar disso aqui. Se eu comparar aqui, ó, funções diferentes, quem faz ponto hidrogênio? O álcool faz ponto hidrogênio. Eu já sei que ele tem ponto de pressão bem elevado. Éter não faz ponto hidrogênio. O O não está preso a H. Então o éter seria dipolo-dipolo. Esses dois são hidrocarbonetos. São hidrocarbonetos, são dipolo induzido, é o que tem menor ponto de pressão. Só que eu tenho dois hidrocarbonetos. Então, agora tu compara quando tiver a mesma função. Quanto mais carbonos, maior. Aqui tem 5 carbonos, aqui tem 3. Então, o que tem menor temperatura de ebulição desses 4 aqui, ó, é o 3. Quem tem maior? É o 2. Tá? Por isso que a resposta fica D. E a última que nós vamos ver agora, tá, é estabilidade térmica. Essa é fácil, né? Se a temperatura de ebulição é baixa, logo os compostos orgânicos não resistem ao calor. Tá? Sal de cozinha é um composto iônico, a atração entre as moléculas é tão grande que para ele fundir, para ele virar líquido, eu tenho que aquecer 800 graus. E para ele passar para gás, 1500 graus quase, 1465 graus. Tá? O composto iônico tem alta temperatura de ebulição. Já um composto orgânico é baixo. Não resiste, 500 graus para nós é baixo, tá? Existem exceções, mas... Então a sacarose, se tu botar... Pessoal, sacarose é açúcar comum. Pega uma panelinha, põe 2, 3 colheres de açúcar, acende lá o gás, começa a mexer. Tu vai ver que esse açúcar vai começar a ficar líquido. Ou seja, ele está se decompondo, tá, a uma temperatura baixa, liberando C e água. Se tu esquecer, a água toda vai embora e fica só o carbono puro. Por isso vai ficar todo preto. Tu queimou. Tá? Então a decomposição é pequena. Vamos fazer mais esse. Agora, combustão. Outra característica dos compostos orgânicos é essa. A capacidade de ser ótimos combustíveis. Eles queimam com facilidade. Lembra do petróleo. São ótimos combustíveis. E toda vez que tu queima, tu forma CO2 e água, se for combustão completa. Tá? Então, essa é uma das técnicas utilizadas em laboratório para saber se o composto é orgânico ou inorgânico. Então eu tenho uma madeirinha aqui, ó. Digamos, eu tenho uma madeirinha dessa. Eu quero saber, essa madeirinha é orgânica ou não? Uma das técnicas é tocar fogo numa fração delas. Se produzir CO2 e água, eu já sei que tem carbono. Então eu já sei que é orgânico. Se não produzir CO2 e água, provavelmente é inorgânico. Tá bom? É uma das técnicas. Então já sabemos, ó. Os compostos orgânicos são bons combustíveis, ou melhor, são ótimos combustíveis. Tem ponto de ebulição baixo, tá? Pequena estabilidade térmica. Em geral, são covalentes, de baixa polarização, são apolares, distribuição dos elétrons uniforme, e são formados por pouquíssimos elementos químicos diferentes. Tá bom? Aí, ó, as outras, aqui, ó, não vai dar tempo agora. As outras características eu vou colocar na próxima aula. Fechou então, tá? Tchau. Beijo. Fechou.